Querida igreja, na devoção de hoje nós vamos conversar sobre a palavra de Deus e sobre peneiras. Nós iniciamos esse nosso momento em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pega a sua Bíblia, vamos ler junto a palavra do dia de hoje, o Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 14 até o versículo 23. Essa vai ser a nossa base para a nossa mensagem, para a nossa reflexão de hoje. Marcos, capítulo 7, versículo 14 a 23. Está escrito assim: Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo o que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação. Então ele disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimentos podem ser comidos. Ele continuou: o que sai da pessoa é o que faz ela ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Até aqui a Sagrada Escritura. O tema da nossa reflexão é peneirando o que sai do coração. Em nome de Jesus, amém. Uma coisa que eu aprendi com um querido professor do Seminário Concórdia da Igreja Luterana foi que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que perceber o que Deus está fazendo para o seu povo, a intervenção de Deus naquele trecho do texto bíblico. O que Jesus está fazendo e falando com o ser humano? O que Cristo faz e o que isso tem a ver com você? Pois é, o que o texto tem a ver com a gente. Vinícius de Moraes, conhecido como o Poetinha, e o Baden-Powell, um dos maiores gênios do violão brasileiro, dizem o seguinte lá no Samba de Bênção, Samba da Bênção: a vida não é brincadeira, amigo. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. A arte do encontro é a vida. E Jesus veio mostrar que a fé cristã é, antes de tudo, é um encontro com a pessoa de Cristo. Ele que vem ao encontro, que encontra um ser humano em cacos, quebrado, incompleto, um humano em cacos, e o transforma em um ser novamente, ser humano, com vida. Só tem vida de verdade quem é completo, e só é completo quem tem a fé. Esse é o ser humano com Deus.
esse encontro com Jesus traz uma experiência, traz um novo sentido à vida, um novo jeito de compreender a realidade, mesmo que a gente esteja inserido em uma realidade que é por vezes assustadora, é devastadora. Pensem, meus amigos e amigas, nas pessoas que estão agora vivendo no país, no Afeganistão. Como é a vida por lá? Atentados com bombas que mataram 180 pessoas nessa semana. Quem estava tentando sair do país para não sofrer com as imposições, com a violência do grupo extremista, religioso, armamentista, Talibã, quem tenta sair está correndo risco de morte. Como é a vida por lá? Como é que uma pessoa cristã que vive no Afeganistão, como é que ela se sente no seu dia a dia? Como é que ela se sente hoje? Medo, pânico? Ela fica aterrorizada? Como é que vive uma criança no meio da guerra? Como é que ela vai crescer? Quais serão os seus traumas? Será que ela terá os seus pais? Será que por lá haverá paz? Eu falo do Afeganistão, mas nesse momento o Brasil sofre com a falta de emprego digno, sofre novamente com a fome, com o preço da cesta básica, uma epidemia de pessoas que já não podem pagar os seus aluguéis ou seus financiamentos da moradia e estão indo morar nas ruas, nas calçadas, com as suas famílias. Não estão tendo escolha. Epidemias no Brasil, Venezuela, no Haiti, Afeganistão. O povo sofre. E como Deus está com o povo? Como é que Jesus se encontra com as pessoas? No Antigo Testamento, Deus estava com as pessoas na sua palavra, a lei do Senhor. O povo de Deus deveria viver de uma forma diferente dos povos que tinham outros deuses e deusas. O povo do Senhor tinha um único Deus no meio deles, uma palavra, a lei, que deveria ser vivida, cultivada, cuidada, lembrada, proclamada para ser sempre de novo rememorada. A lei ou a vontade de Deus era um diferencial do povo de Israel, e o cumprimento dessa lei representava a fé em Deus e a fidelidade a Ele. Mas surgiram outras interpretações, tradições secundárias, coisas culturais. Elas foram acrescentadas aos mandamentos essenciais. Então, no tempo de Jesus, muitos se apegavam mais às práticas de uma rotina do que no sentido original da lei. No Evangelho de hoje, Cristo se opõe a essas tradições e Ele é radical nas suas palavras, radical no melhor sentido da palavra, radical no sentido de Jesus, Ele vai na raiz. Cristo diz: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Jesus disse isso porque os religiosos tinham seus rituais de purificação, como lavar as mãos de uma maneira cultica, o que se deve comer, o que não se deve comer, questão do comprimento do cabelo, véu na cabeça, enfim. Os próprios discípulos de Jesus não entendiam que não se deveria seguir, não deveria continuar seguindo esses rituais e tal. Jesus,
eles já tinham ouvido aquela expressão assim, eles ouviam e eles repetiam aquela expressão que a gente também ouve hoje. A gente faz assim porque sempre foi assim, né? A gente faz assim porque sempre foi assim. Sempre foi assim. Cristo veio para desacomodar os que estavam acomodados com a injustiça, com os rituais que já não faziam sentido. Rituais e tradições, sim, há boas tradições. A tradição é boa quando ela ajuda as pessoas a se aproximar de Deus. A tradição é boa quando a tradição cria laços de solidariedade, laços de identidade, não o contrário, né? Quando a tradição exclui, quando rituais excluem as pessoas. A tradição ela é valiosa quando leva os seres humanos a serem misericordiosos, a serem bondosos, generosos com as outras pessoas. A tradição é boa quando é brasa viva, quando nos movimenta, quando nos ajuda a entender mais o amor de Deus. Ter um crucifixo na parede ou sobre a mesa, montar um presépio em casa na época do Natal, não tomar café da manhã antes da Santa Ceia, por exemplo, tudo isso pode ser usado se isso vai te ajudar a se sentir mais próximo da palavra de Deus. Mas é importante você saber que Deus, Ele não precisa nada disso, que você pode se aproximar de Deus assim como você é, assim como você está. Foi assim que Jesus, que é Deus, se fez carne, nasceu de uma mulher temente a Deus, a Maria. Deus Filho veio ter sensações, ter sentimentos humanos. Jesus veio chorar com a morte do Lázaro, um amigo. Veio rir com os discípulos e discípulas. Veio conversar com a samaritana. Deus, que criou e tem todo o poder, veio sofrer e morrer para a gente ter o perdão da nossa pouca vergonha que a gente faz. Jesus foi chicoteado por causa do seu comentário maldoso e da minha mentira maldita. Jesus desceu ao inferno por causa do meu pecado, que vive dentro de mim e que sai como se eu fosse alguém que não conhece a Deus. Quando você enganou seu pai e a sua mãe, dizendo que estava onde você não estava, Cristo sentiu na cruz a martelada e o prego rasgando a sua carne. Percebam o quanto é sério isso. O que Jesus está dizendo? O que sai de dentro é que faz com que ela, a pessoa, fique impura. Minha irmã, meu irmão, é da gente que Jesus está falando. É para a gente que Ele fala, para desacomodar e nos mostrar o que Ele realmente quer. Ele quer se aproximar de você e de mim. Ele quer chegar em nós. Ele quer se mostrar, se relacionar com a gente, estar entre nós com a palavra, do jeito que a gente é. Jesus veio para se relacionar e para criar esse laço de amor, essa aliança com o Pai, laço de salvação, assim, do jeito que você é, sem precisar cumprir rituais difíceis, nem ficar horas sem comer, nem se lavar de uma forma específica, para a gente estar mais limpo diante de Deus. Para Jesus, você tem acesso a Deus
mesmo não se sentindo limpo ou puro, mesmo se sentindo uma pessoa pecadora, Deus quer receber você. E Ele ensina a gente a viver com Ele, e de uma forma que leve esse Deus a outras pessoas também pecadoras. A gente leva Deus, a gente leva o nome de Deus, o nome de Cristo, a palavra viva, vivendo o que Ele ensinou. Não só falando. Cristo quer saber o que a gente vai fazer com o amor de Deus daqui para frente. Essa é a nova vida em Cristo, é daqui para frente, é de hoje para frente. Esquece o passado. O que realmente importa é o daqui para frente. Ajudando ou apoiando refugiados, compreendendo pessoas em situações difíceis, dizendo boas palavras aos que sofrem, apoiando as universidades que ensinam as pessoas a pensarem e a terem profissões, capacitando homens e mulheres para serem livres. Assim, a gente vai mostrar para todas as pessoas que o Senhor, o nosso Deus, fica perto de nós e que Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 7. Esse versículo. Porque a gente leva esse Jesus Salvador e acolhedor para outras pessoas e falamos bem dele e daqueles que estão ao redor de nós. Falar bem é uma coisa que está presente no 8º mandamento. Não dê falso testemunho contra ninguém. Êxodo 20, versículo 16. Muitas histórias ajudam a gente a entender esse processo de falar bem, né? De não fofocar, de falar bem das pessoas, de pensar o melhor. Tem uma história, a história das 3 peneiras. Essa história é atribuída ao filósofo Sócrates. Ela é assim: um homem procurou um sábio e disse a ele: preciso contar-lhe algo sobre alguém. Você não imagina o que me contaram a respeito de... Ele nem chegou a terminar a frase quando Sócrates ergueu os olhos do livro que ele lia e perguntou: espere um pouco, o que vai me contar já passou pelo crivo das 3 peneiras? Peneiras? Que peneiras? Sim, a primeira peneira é a da verdade. Você tem certeza de que o que vai me contar é absolutamente verdadeiro? A pessoa respondeu: não, como é que eu posso saber? O que eu sei foi o que me contaram. Então as suas palavras já não passaram na primeira peneira, diz o Sócrates. Então vamos para a segunda peneira, a bondade. O que vai me contar? O que você vai me contar? Gostaria que os outros também dissessem a seu respeito? Não, absolutamente não. Então as suas palavras não passaram também pela segunda peneira. Vamos agora para a terceira peneira, a necessidade. Você acha mesmo necessário contar esse fato? Ou mesmo passá-lo adiante? Resolve alguma coisa? Ajuda alguém? Melhora alguma coisa? Não. Se passar pelas 3 peneiras, então conte. Tanto eu quanto você e os outros iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente e fomentar a discórdia entre as pessoas. Devemos ser
sempre a estação terminal de qualquer comentário infeliz, fofoca. Da próxima vez que ouvir algo, antes de ceder ao impulso de passá-lo adiante, submeta-o ao crivo das 3 peneiras. Essa é a história. Se serve para a gente, vamos usar. E se a gente tiver que passar alguma coisa adiante, que seja a boa palavra, a lei de Deus, a palavra viva que é de Deus. E que a nossa vida seja como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele, a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Graça e paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém. Meu irmão, minha irmã, vamos orar juntos a oração da manhã. Meu Pai Celestial, graças te dou por Jesus Cristo, teu amado Filho, por me haveres defendido de todo o dano e de todos os perigos na noite passada. E peço-te que me preserves também neste dia do pecado e de todo o mal, para que todas as minhas ações e a minha vida te agradem. Nas tuas mãos me entrego de corpo e alma, bem como todas as coisas. Esteja comigo teu santo anjo, para que o inimigo maligno não tenha poder algum sobre mim. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.